Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam bem-vindos ao Instituto Paulo Henrique Belcati. Sou o professor Paulo Teófilo, estou aqui para fazer você, meu aluno, você, minha aluna, ser aprovado em concursos públicos e exame da OAB. Por que eu estou colocando esses dois juntos? Porque o conteúdo que eu estou disponibilizando neste momento para vocês é um conteúdo totalmente gratuito, gravado aqui no conforto do meu lar. Nesse período aqui de pandemia do Covid-19, não estou podendo acessar o meu estúdio por enquanto. Estou gravando aqui no conforto do meu lar para que vocês tenham conteúdo de qualidade, que é um conteúdo que pode ser usado tanto para concursos públicos como para a OAB, porque as dúvidas são comuns para ambos nesses casos. Tudo que eu estou passando para vocês são dúvidas comuns de ambos, ok? Então, ficam dicas práticas, rápidas, enquanto estamos também aguardando voltar da quarentena para continuar a gravação dos nossos cursos completos. Então, ficam as dicas aqui para vocês e vamos agora iniciar a nossa aula de processo civil, explicando sobre processo e procedimento. Vamos dar o primeiro slide, Luiz, por favor, na tela. Primeiramente, vamos falar sobre prazos, ok? O que são prazos processuais? Volta aqui para mim. Entendam que prazos processuais são os tempos que as partes dos advogados têm para cumprir atos processuais. E por que eu estou falando as partes? Porque os serventuários da justiça também têm prazos para cumprir. Parece até brincadeira, não é? Porque nós não vemos esse cumprimento nos serventuários da justiça, mas sim, os prazos estão lá, inclusive para que eles cumpram esses prazos. O que é importante a gente perceber e verificar. Quando estamos tratando dos prazos processuais, eles têm aquele tempo, e quando eles não são cumpridos, ocorre o fenômeno da preclusão. Volte no slide e vamos ver. Preclusão é a perda do direito de praticar ato processual, ou seja, a parte não pode mais praticar aquele ato processual pelo decurso do prazo. Veja, esta preclusão, obviamente, ela não vai atingir órgãos do poder público, ou seja, o judiciário não corre preclusão, tá? Só para as partes. Ela pode ser de três formas: consumativa, lógica ou temporal. Volta o slide para mim. A preclusão consumativa, ela ocorre quando eu não posso mais praticar o ato processual porque eu já pratiquei. Então pensa, eu estou no meu escritório, recebo uma contestação para fazer. Faço aquela contestação, muito bem, minha contestação saiu bonitinha. Depois que eu fiz a contestação, o que acontece? A parte que fez a contestação, eu falo, poxa, faltou alguma coisinha para acrescentar. Vou fazer outra contestação. Não posso fazer nova contestação. Por quê? Porque eu já fiz. Eu já pratiquei o ato processual. A preclusão lógica é, eu não posso praticar no ato processual porque eu já pratiquei um ato contrário. Por exemplo, saiu a sentença. Certo? Saiu a sentença, dentro do meu prazo de recurso, eu vou e faço um acordo com a parte, protocolo o acordo. Aí depois eu me arrependo do acordo, ainda no prazo recursal e recorro. Não, eu já pratiquei um ato anterior que é contrário à minha vontade de recorrer. Eu procurei e fiz um acordo. Então, logicamente, eu desisti do acordo. Ah, mas eu estou dentro do prazo do recurso. Tudo bem, mas você já praticou um ato contrário à sua vontade de recorrer. Logo, a preclusão está acontecida. Já aconteceu a preclusão. A preclusão temporal, ela é justamente a perda do direito de praticar um ato processual porque você já o praticou, porque você já passou o tempo de praticar ato processual. Contestação, 15 dias. Apelação, 15 dias. 16º dia, acabou, amigo. Você não pode mais praticar aquele ato processual. Por quê? Porque você perdeu o prazo. Então, os prazos processuais, eles são atingidos pelo fenômeno da preclusão. Perfeito? Estamos bem? Vamos então para o próximo slide. Luiz, por favor. Então, aqui dos prazos, passado isso, nós temos as suas regras gerais. As regras gerais dos prazos diz que, primeiro, eles são fixados em lei ou determinados pelo juiz em sua lacuna. Volta aqui para mim. Ou o prazo processual ele já está previsto em lei, qual é este prazo que tem que fazer, ou
o juiz ele vai fixar, fala, olha, cumpra a parte em 48 horas, cumpra a parte em 10 dias. Lembre-se, o despacho do juiz, ele tem força de lei. Então, uma vez que o juiz diz, cumpra em tantas horas, cumpra em tantos dias, isso já tem a força de lei. Ou está fixado na lei, se está fixado na lei, o juiz não pode criar um prazo na cabeça dele. Se não estiver fixado em lei, este prazo, ele pode ser fixado pelo juiz. Agora, volta aqui no slide um momento. Se não houver determinação, as intimações obrigam o comparecimento após 48 horas. Calma que eu já vou falar sobre isso. Agora, se não houver previsão, o ato deverá ser cumprido em 5 dias. Ou seja, volta aqui para mim de novo. Se a lei não diz o tempo que este prazo deve ser cumprido, ou o juiz não diz também, ou não é, né? Se o juiz também não diz, o prazo é de 5 dias. Isso é o prazo do silêncio, 5 dias para que a parte cumpra aquela determinação. Agora, se não está descrito quando que começa o prazo, 48 horas da disponibilização. Por quê? Primeiro se disponibiliza em diário oficial, depois se publica em diário oficial. Só no dia seguinte da publicação em diário oficial, começa a se contar o prazo. Estamos bem? Então, como são em 48 horas praticamente do serventuário colocar no sistema e ocorrer a publicação, por isso que ele obriga o comparecimento em 48 horas. Voltamos aqui para encerrar esse slide. Atos praticados antes do início são válidos. Parece uma brincadeira, mas não é. Por quê? Porque antigamente, isso eu digo muito antigamente mesmo, nós tínhamos um problema grave no processo. Volta aqui. Antes do Código 2015, da reforma, o prazo praticado antes da sua publicação, ele era extemporâneo, ou seja, saía a sentença, acessava lá na internet a sentença. Porém, enquanto, isso é importante, enquanto não havia publicação do diário oficial, não podia apelar daquela sentença, mesmo que eu já soubesse, não estava de acordo. Se eu apelasse, era tido como prazo extemporâneo, porque a lei diz que só vai valer o prazo depois da sua publicação. Daí, essa recusa no judiciário era simulada, não podia mesmo. E por ser uma coisa até banal, muitas vezes, o legislador ele resolveu colocar isso no código, dizendo que, veja, uma vez que houve a ciência da parte, ela já pode estar cumprindo o ato. Você vai intimar? Tudo bem, nós vamos intimar do ato. Porém, eu não vou considerar que o prazo é extemporâneo, porque ele já fez o prazo, então seria ilógico isso. Mas realmente, antigamente, Nossa Senhora, se eu fizesse uma apelação antes da publicação da sentença, eu tinha que fazer ela de novo. Por quê? Porque a apelação era extemporânea. Deu para entender? Hoje isso não existe mais. Então, vamos prosseguir aqui no próximo slide. Luiz na tela. Contagem de prazos. Primeiramente, eu vou contar os prazos em dias úteis, não em dias corridos. Artigo 220 do Código de Processo Civil. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. E aqui eu tenho a diferença entre suspensão e interrupção. Volta aqui para mim. Primeiramente, os dias da contagem são dias úteis, ou seja, eu vou excluir sábados, domingos e feriados, tá? Não são dias corridos como era antigamente, que se contabiliza, só excluía o primeiro dia e o último dia, se não fossem dias úteis. Agora, você contava tudo corrido, agora não. Os prazos processuais só são computados em dias úteis. Estamos bem? Até que está fácil. E a lei também deu o recesso forense. O recesso forense, ele suspende o prazo processual. Qual que é a diferença entre suspensão e interrupção? Comecei a contagem de prazo aqui. Uma apelação. 1, 2, 3, 4, 5 dias suspendeu o prazo. Quando ele retomar, ele vai retornar no 6, 7, 8, 9. Aqui ele suspende e quando reconta, ele não conta do zero, ele conta da onde parou. Diferente da interrupção. Veja, embargo declaratório, por exemplo, ele suspende o prazo recursal. Agora, se tem alguma situação que interrompe o prazo recursal, como é que ele conta? 1, 2, 3, interrompeu. Como é que ele começa a contar na volta? 1, 2, 3, olha que coisa. A interrupção do prazo recursal, ela é
zerar o prazo recursal, no passo que a suspensão do prazo recursal, ele não zera o prazo recursal, ele para de onde está e continua. O embargo de declaração no processo civil, ele interrompe o prazo recursal. No juizado especial houve uma reforma, antigamente ele suspendia o prazo recursal, agora ele interrompe o prazo recursal também, ok? Então vamos continuar aqui no próximo slide. Prazo dos serventuários. Parece brincadeira, mas o serventuário de justiça ele também tem prazo para cumprir. O problema é que se eles não cumprem, não acontece muita coisa, né? Mas vamos lá. Artigo 228. Incumbirá o serventuário remeter os autos conclusos no prazo de um dia, ou seja, ele pegou o prazo processual, ele recebeu o processo, ele vai mandar para o juiz em um dia, ou executar os prazos processuais em 5 dias contados da data que houver concluído o ato processual anterior, que foi imposto pela lei, tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o serventuário certificará dia e hora em que teve ciência quando ele recebeu e quando o juiz mandou cumprir aquela ordem. Parágrafo 2º. Nos processos de autos eletrônicos, a juntada de petições ou manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independente do ato do serventuário da justiça. Então, quando nós estamos falando aqui dos prazos do serventuário da justiça, são eles. Ele tem um dia para levar para a conclusão e 5 dias para cumprir aquilo que o juiz manda ele cumprir. O problema, volta aqui para mim. O problema é que se ele não cumpre dentro desse prazo, não há uma penalidade grave para ele, não há uma sanção para ele. Você pode ter uma reclamação no CNJ por descumprimento de prazo, mas não chega a haver uma penalidade para o serventuário da justiça. Por esta razão, na prática a gente vê que eles excedem este prazo, infelizmente. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Auxiliares de justiça. Dos conciliadores e mediadores. Olha que bacana, isso daqui é uma novidade do Código de 2015 que está sendo muito pedida hoje, tanto nos concursos públicos como também no exame de ordem, tá? Então vamos lá. O conciliador, ele pode surgir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento e intimidação para que as partes conciliem. Calma aí. O conciliador, ele vai auxiliar os interessados a compreender as questões dos interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais para benefícios mútuos. Admite-se a aplicação de técnicas de negociação com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à negociação. Então isso daqui ele é muito importante, a gente está entendendo e já vou explicar o porquê. Volta aqui para mim. O Código de 2015, ele entendeu que a conciliação é mais prática, a conciliação ela resolve o problema e a conciliação ela acaba por fazer as partes por si só se entrarem num consenso e todo mundo sai feliz. E é um processamento para o juiz julgar também. Então eles endossam a conciliação. A diferença é que o mediador ele aplica técnicas mais específicas. O conciliador ele é apenas uma pessoa neutra, está lá pelo judiciário para tentar aproximar as partes, restabelecer a comunicação das partes. Ele pode usar algumas técnicas de negociação, porém o conciliador ele é neutro. O conciliador jamais ele pode vir e dizer, olha, isso não pode ser assim, eu acho que você tem que aceitar, eu acho que você não tem que aceitar. Ele não pode dar o juízo de valor dele. Assim como o conciliador não pode ficar forçando a parte a fazer o acordo ou a não fazer o acordo. Não, você vai fazer o acordo sim, ou então não, você não vai fazer o acordo. O conciliador ele não pode tomar essas atitudes. O conciliador ele só pode aproximar as partes, fazer o acordo se houver o acordo, e se não houver o acordo, o que o conciliador pode fazer? Remeter de volta ao juiz para que prossiga o processo. Ok? Então o conciliador ele é um neutro, que está lá para tentar aproximar as partes. Estamos bem? Voltaremos ao slide. Princípios. Vamos continuar aqui a conciliação falando de princípios. Princípio da independência, ou seja, as partes elas têm independência para transigir. Imparcialidade. O conciliador ele tem que ser imparcial. Autonomia da vontade. Apenas a vontade das partes vai mandar para a conciliação. Confidencialidade.
Tudo aquilo que for dito numa audiência de conciliação tem que ser confidencial. O conciliador não pode ser testemunha, aquilo que for dito não pode ser falado fora de lá, então é confidencial. Oralidade, a conciliação ela é feita de forma oral, produzida a termo. E a informalidade e da decisão informada, ou seja, tudo feito na base da informalidade, apenas reduzido a termo. Estamos bem? Então vamos seguir já daqui mesmo para o próximo slide. Como ingressar como conciliador? Primeiro, o conciliador tem que ter um curso de capacitação. O tribunal, ele remete o registro ao diretor da comarca. Os dados são gravados dos conciliadores e das câmaras em tribunal, no sistema do tribunal. Que câmaras? As câmaras arbitrais, ok? Então, na verdade, volta aqui para mim. O tribunal, aquele tribunal respectivo, ele vai ter o quê? Todo o cadastro dos conciliadores e das câmaras arbitrais e de mediação. Então, uma vez que tem o curso de capacitação, é feita a inscrição no tribunal e eles vão manter todo este controle, ok? Voltamos ao slide. Se os advogados não podem exercer a advocacia no juízo que atuam, ou seja, se eu for conciliador no Fórum Central de São Paulo, eu não posso advogar no Fórum Central de São Paulo. Se eu for conciliador da quinta vara do Fórum de Itaquera, eu não posso advogar na quinta vara do Fórum de Itaquera, assim sucessivamente. O tribunal pode criar quadro próprio mediante concurso, ou seja, o tribunal ele pode criar um quadro de conciliadores por concurso público remunerados, pelo que eles não fazem, né? E as partes podem escolher também o seu conciliador. E assim como o conciliador ele pode ser escolhido, vamos já daqui mesmo para o próximo slide, ele pode ser excluído também. Quando agir com dolo ou culpa na condução da conciliação, da mediação sobre a sua responsabilidade ou violar qualquer um de seus deveres legais. Pensa naquele conciliador que é totalmente imparcial, que xinga as partes. 2. Atuar em procedimento de mediação ou conciliação apesar de impedido ou suspeito. Vem pra cá. O conciliador ele também pode ser impedido ou suspeito. Você quer saber o que é impedido? Não perca, na próxima aula estaremos falando sobre isso. Mas eu já te adianto, significa que o conciliador ele tem processos contra aquelas partes, ou ele já atuou contra aquelas partes, de alguma forma ele está impedido, ele não pode participar daquela conciliação. Ele ainda assim está atuando, ou ele está quebrando seus deveres legais, ele está dando juízo de valor, ele está forçando o acordo. Então as partes em comum acordo podem excluir o conciliador, ou uma delas pode denunciar o conciliador, porque ele também é excluído nos quadros tribunais de justiça. Vamos para o próximo slide que você vai ver isso daí. Do juiz. O juiz, ele é o cara que dirige o processo. Não é o conciliador que dirige o processo. Muitas vezes a parte vai na conciliação e acha que está falando com alguém que pode resolver o problema. Não. O juiz é o cara que resolve o problema. Então, o que incumbe ao juiz? Assegurar às partes igualdade de tratamento, velar para a duração razoável do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Daqui já vamos para o próximo slide que continua isso. 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive as ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Dilatar prazos processuais, alterar a ordem da produção dos meios de prova, adequando-se às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade na tutela do direito. Vamos para o próximo slide aqui, que é a continuação. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese que não incidirá a pena de confesso. Determinar o suprimento dos pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. E, por fim, quando se deparar com questão de demanda individual repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública, na medida do possível, ou os legitimados que se refere ao artigo 5º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, e o artigo 82 da Lei 8.078, de 1 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva repetitiva. Então, volta aqui para mim.
Eu apenas li os artigos porque isso aqui é uma parte mais de leitura, são os deveres que o juiz, como que o juiz ele incumbe cuidar do processo. Então ele tem que zelar pelo bom andamento do processo. Por exemplo, você tem uma audiência, as partes estão querendo sair na porrada, ele pode chamar a polícia, fazer uso da força policial e parar. Então, ou então as partes estão conversando com pessoas que estão assistindo a audiência. Na trabalhista é muito comum que o juiz está fazendo audiência e as pessoas estão assistindo a audiência, estão conversando. O juiz pode mandar todo mundo calar a boca. Ele tem que assegurar a tranquilidade da sala de audiência. Se alguém entra com uma petição protelatória só para ganhar tempo no processo, ele pode indeferir, pode multar a parte por isso. Então ele tem que tomar todas as medidas, isso que eu li para vocês, a lei, que ela diz as medidas que o juiz ele pode tomar para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Estamos bem? Para quê? Para que ele possa dar a sentença de forma tranquila. E vamos ver a sentença no último slide. Julgamento. Não poderá se eximir de julgar, alegando lacuna, obscuridade no ordenamento jurídico. Aqui, lembra o que eu falei para vocês no outro vídeo que eu fiz sobre mapa do processo, o conceito de sentença. Vou te recordar, volta aqui. Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo à fase de conhecimento do processo. A fase de conhecimento do processo é justamente aquele mapa que eu mandei na outra aula, que é aquele que ele conta da inicial até a sentença. Chegou ali, só tem a parte recursal. Como só tem a parte recursal, acabou-se a fase de conhecimento do processo. Então, este é o conceito de sentença. O ato pelo qual o juiz põe termo à fase de conhecimento do processo. Estamos bem? Voltamos aqui ao slide. Então, ele não pode se eximir de julgar. Ele não pode dizer que ele não vai julgar. Ele tem que julgar, se vira. Limites dos pedidos são os vícios da sentença. A sentença, ela tem que respeitar limites, que é a extra petita, a citra petita, a ultra petita. Ou seja, ela tem que respeitar os limites do pedido que está na petição inicial. E aqui o artigo 142 diz: convencente pelas circunstâncias de que o autor e réu serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que impede os objetivos das partes, aplicando de ofício penalidade de litigância de má-fé. Volta aqui para mim. Então, uma vez que o juiz ele viu que as partes estão se utilizando de má-fé no processo, ele pode, pela decisão dele, já travar todo mundo e aplicar a litigância de má-fé, oficiar o Ministério Público, fazer tudo que ele tiver para garantir a boa aplicação da lei e a segurança jurídica. Quando falei de vício da sentença, você já deve ter estudado na faculdade, que é citra petita, ultra petita e extra petita. Significa que, se eu não pedir danos morais na minha ação, o juiz não pode conceder. Se eu pedir 10 mil de dano material, o juiz não pode conceder 15. A sentença ela está vinculada aos pedidos da inicial e não pode ir nem além, nem aqui, nem fora desses pedidos. Estamos bem? Então, gente, encerramos mais uma aula de processo civil. Encerramos esta aula aqui. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês que estão estudando para provas, para concursos, para OAB. Aqui são dúvidas gerais e recorrentes de várias matérias e acredito que possa ser muito útil. Se inscreva no nosso canal, ative no sininho lá de joinha se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. Muito importante, principalmente inscrever no canal, compartilhe o vídeo aqui, ajuda, compartilha para aquele colega que você sabe que está estudando também para a prova da ordem. Obrigado a todos e até a próxima. Bons estudos!